O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à liberdade para se expressar, ao respeito e à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à profissionalização e à proteção no trabalho, educação, cultura, esporte e lazer. A criança, ela é múltipla, né? Assim, as habilidades e inteligências da criança, do ponto de vista da psicologia, elas podem ser entendidas como múltiplos aspectos, múltiplas habilidades. E o contato com a cultura, ele desenvolve várias dessas áreas. A gente entende a criança como múltiplas possibilidades e a cultura nos fornece essas múltiplas possibilidades, porque é através da cultura que a criança tem contato com as possibilidades de desenvolvimento. Segundo o artigo de número 58 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no processo educacional, deve-se respeitar os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Quando elas chegam aqui, elas não imaginam esse espaço como uma escola, elas mesmas, né, na cabeça delas, mas elas pensam aqui como se fosse um espaço em que elas pudessem ser, né, e existir de uma forma um pouco mais espontânea, mais à vontade. Então, eles terem acesso a uma biblioteca boa que possa suprir necessidades educativas, né, é um foco que a gente tem também. Então, a gente, além de ler para eles, a gente cria teatros ou condições em que eles possam participar dessa construção juntos. Para que os direitos da criança sejam garantidos, a participação familiar é fundamental durante o processo de desenvolvimento infantil na realização dessas atividades socioeducativas. Quando vem a criança, ela não vem sozinha, né? Ela não vem sozinha. A gente atende sim as famílias. Imprescindível que a gente atenda essas famílias através da assistência, né? Nós estamos na assistência social. Rosimeire, mãe de 2 educandos e colaboradora há 17 anos na instituição, nos contou um pouco sobre a importância do atendimento socioeducativo e como isso refletiu na convivência familiar em seu lar. Todos os meus filhos praticamente já passaram por aqui, porque esse de 21 entrou com 5 anos, ele ficou até os 15, e agora eu tenho esse de 12 e o de 7 que estão aqui. E mudou bastante, assim, a gente tem atividades muito legais, assim, né? Como sempre teve oficinas muito boas, hoje também, né, as crianças estão tendo oficinas muito legais, oficina de capoeira, robótica, que para a gente foi um ganho muito grande, que nunca teve, né? E hoje está tendo, e as crianças, assim, gostam bastante, participam, e isso é muito gratificante, assim, para a gente, é muito rico, né? Ter essas oficinas aqui, música também. São, assim, muito legal. Eu particularmente fico muito feliz como mãe de os meus filhos ter a oportunidade de estar participando, né, desses projetos aqui que os oficineiros oferecem. São pessoas bem, assim, que a gente vê bem dedicados, né, que querem fazer um trabalho importante, assim, com as crianças, e a gente vê que as crianças correspondem, porque eles gostam, quando os oficineiros chegam, eles ficam felizes, eles recebem eles bem, né? Devido à desigualdade social presente no país, uma grande parcela da população brasileira não possui oportunidade de acesso a determinadas atividades relacionadas à cultura, como o teatro, a música e a capoeira, por exemplo. As instituições de assistência social representam um papel na sociedade que atende principalmente essa parcela da população. Para a gente é gratificante tudo isso, né? Na realidade, assim, são oficinas que eles estão oferecendo hoje que a gente não teria como pagar, né? Porque, na realidade, é muito caro, né? Mas, e que a gente está tendo a oportunidade de ter aqui através do projeto, né? Acabou me ajudando muito, muito mesmo, nos apoiando bastante, e a gente começou a ter uma vida e um pensamento até diferente, né? Graças a Deus a gente consegue ter uma vida boa, né? Em questão que eu acho assim que para a gente viver bem não precisa só o dinheiro, né? Porque na verdade, se a gente não tiver um bom convívio, um bom pensamento, o dinheiro não ajuda em nada, né? Os profissionais que exercem a função de assistentes sociais enfrentam diversos desafios,
para atingir a missão final: assegurar o bem-estar de indivíduos e grupos, seja no âmbito físico, psicológico ou no social. São integrantes fundamentais para que os direitos da criança e do adolescente sejam assegurados. Eu acho que é importante o papel da assistente social de explicar o que é o serviço de convivência, então um pouco do que a gente estava conversando. De entender que o serviço de convivência ele não é só um contraturno escolar, ou uma creche, ou um reforço escolar, mas enquanto uma política de proteção básica, né, que faz parte de uma política maior nacional de assistência social. A proteção básica está no âmbito da prevenção de situações de vulnerabilidade social. É um espaço que tem uma intencionalidade, né, que está muito baseada na prevenção das vulnerabilidades e de também potencializar, entender as potências das crianças, né, fortalecer os vínculos comunitários, os vínculos sociais. Então elas passam por um processo de ganho de autonomia muito claro, que a gente consegue perceber, de como ver o outro, de como se relacionar com o outro, crianças de muitas idades, de outros espaços, de outros territórios, né? Então essa questão da diversidade também é uma coisa que é muito interessante do serviço de convivência. A criança não se desenvolve sozinha, né? O que nós pudemos ver, esse baixo acesso à cultura que o isolamento propiciou para a criança, né? O que essas questões do isolamento que nós tivemos que colocar as nossas crianças nesse momento mais acirrado da pandemia, trouxe de fato prejuízos, evidenciando que se essa criança tivesse no seu contexto cultural, o seu desenvolvimento global teria tido oportunidades maiores. Então, o acesso à cultura, o acesso à sociedade, o acesso ao coletivo traz para a criança o entendimento da sua própria identidade e múltiplas possibilidades de desenvolvimento. A psicopedagoga ressalta que a privação de cultura de uma criança pode abranger outros aspectos, além das condições financeiras. A criança privada cultural não significa que essa privação vem de um aspecto financeiro diferenciado, né? Muitas crianças com condições financeiras adequadas não têm uma família que oportuniza a criança conhecer outros aspectos e sair de casa e ter acesso à literatura, à contação de história, enfim, né? A criança precisa vivenciar um mundo externo a ela, externo ao seu ambiente familiar, para que ela se desenvolva dentro da sua própria cultura.